Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caíque. Vou produzir agora uma redação ao vivo para o concurso PM Goiás, seguindo o perfil de abordagem da Banca Examinadora AOCP. Vou mostrar para vocês a estrutura ideal do texto, os critérios de correção e os argumentos que você pode utilizar de acordo com a proposta temática. Mas antes quero fazer uma observação importante, um alerta para você que vai fazer esse concurso. Eu tenho observado em várias provas candidatos que se preparam para as questões objetivas até tiram uma nota razoável, mas tem um desastre na redação, um resultado ruim. Muitas vezes são eliminados, porque não se preparam. Chega a fase de recursos, e a gente vai avaliar o texto do candidato, se aquela nota foi justa, se cabe um recurso, e muitas vezes não há cabimento. Os examinadores até são generosos com a nota, porque uma avaliação externa identifica que poderia ser uma pontuação menor que aquela que o candidato recebeu. Então, se prepare para a redação, não negligencie, dê a mesma atenção que você dá para as outras disciplinas, até porque a redação é uma das etapas mais importantes de um concurso público. Os décimos na redação fazem toda a diferença. Os melhores classificados em todas as provas são aqueles que tiveram excelente pontuação. E todos esses candidatos que tiveram excelente pontuação na redação tiveram um preparo adequado, tiveram acesso a materiais, tiveram acesso a orientações, a aulas específicas, ao perfil daquela banca examinadora, a temas pertinentes, montaram um repertório argumentativo e assim conseguem produzir um texto padrão e tirar uma excelente nota. Informações que constam lá no edital: a redação para os cargos de soldado de segunda classe, combatente e músico também será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação, e o seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos teológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. A questão do item 11.2 é que nós teremos um texto dissertativo argumentativo. É aquele em que você apresenta um posicionamento, defende um ponto de vista sobre o tema que foi proposto. E a banca deixou claro, o texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses. Então tenha acesso a informações externas, dados estatísticos, discussões feitas por especialistas naquele assunto. Isso vai enriquecer a sua produção de texto. Item 11.2, a correção tem caráter eliminatório e classificatório, pontuação máxima de 25 pontos, e o candidato tem que atingir no mínimo 60% dessa nota. Temos aqui a distribuição dessa pontuação, são 5 critérios de avaliação. O primeiro, atendimento e desenvolvimento do tema. Se a banca traz como proposta temática, por exemplo, o combate às fake news, é esse assunto que deve aparecer na sua produção, essa proposta temática deve ser respondida. Se você traz uma discussão que foge desse assunto, você tem uma fuga parcial do tema, então você não atende ao tema. Deve ser discutido exatamente o que foi solicitado. Item 2, coesão referencial e sequencial intra e entre parágrafos. Além disso, coerência, progressão, articulação, não contradição. A coesão textual, inclusive na produção de texto que eu vou fazer aqui, vou utilizar conectivos, mostrando para vocês de que maneira manter essa coesão no texto. Você deve utilizar expressões conectivos para que as partes estejam relacionadas. Há uma progressão entre as ideias, uma sequência lógica, um encadeamento. Conectivos entre os períodos, entre as frases e também entre os parágrafos. Coerência textual, aquilo que você discute tem que fazer sentido, tem que estar claro. Item 3, atendimento à estrutura textual proposta, o gênero dissertativo argumentativo. Nós temos um padrão para essa tipologia textual. O texto tem que ter introdução, contextualizando o tema, apresentando o que vai ser discutido, parágrafos de desenvolvimento, onde você vai apresentar o ponto de vista, os argumentos sobre aquele assunto, e a conclusão serve para você apresentar uma proposta interventiva. Se a discussão do texto trouxe ali aspectos de um problema,
ele deve ser solucionado na sua conclusão, ações que possam atender aquela problemática. Muitos candidatos usam a conclusão para deixar uma reflexão, para fazer perguntas para o examinador. De maneira alguma, esse momento do texto é para você fechar a discussão, concluir o que foi discutido. Item 4, informatividade e argumentação. Os argumentos devem ter embasamento. Aquilo que você discute possui referências. Se você vai colocar no texto uma ideia acerca do assunto que foi cobrado na redação, traga ali algum elemento que legitime o seu posicionamento. É importante ter esse repertório argumentativo, ter informações daquele assunto. Isso demonstra conhecimento, excelente domínio do assunto. Por último, modalidade gramatical, pontuação, grafia, inclusive legibilidade, concordância e regência, são os aspectos microestruturais que representam a pontuação menor dos 25 pontos, né? Nós temos aí 5 pontos. Dentro da modalidade gramatical, é importante você, no texto, ter uma estética, uma organização, tanto que ela colocou lá entre parênteses, inclusive legibilidade, concordância e regência. Começa a estudar gramática aplicada ao texto, pontuação correta no momento correto dentro do seu texto, não deixar de colocar pontuação também, isso é muito importante. Item 11.5, a folha da versão definitiva será o único documento válido para avaliação da redação. A banca depois disponibilizará a folha definitiva digitalizada quando ela for corrigida para possível recurso. O candidato terá no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Surge uma dúvida muito comum: quantos parágrafos devo produzir no texto? Não há uma regra, mas sugestão. O ideal é que você tenha uma distribuição harmônica dos parágrafos dentro desse número máximo de linhas, que são 30. Então, você pode colocar uma introdução que tem aí entre 4 e 5 linhas, concisa, objetiva. Depois, 2 parágrafos de desenvolvimento, entre 7 e 8 linhas no máximo. E, por último, a conclusão. Então, 4 parágrafos é uma estrutura ideal e consegue atingir um número máximo de linhas. Claro que depende do contexto, do que você está escrevendo. Não necessariamente você tem que ter ali uma divisão rígida de linhas entre cada parágrafo. Quero falar sobre o perfil de abordagem da banca examinadora. O que você vai encontrar na prova de redação? Temos textos motivadores que discutem a proposta temática, que dão um norte para aquela discussão, uma referência para o que está sendo solicitado pela banca. Depois ela traz a proposta de redação. E geralmente essa proposta de redação aparece em forma de pergunta. E aqui a banca deixa bem claro que você deve responder essa pergunta, ou seja, argumentar, mostrar o seu posicionamento em relação àquela proposta. Uma prova recente que foi aplicada pela OCP, Concurso Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Vejam a proposta de redação. É um tema pertinente, atual, uma problemática contemporânea, os impactos das notícias falsas na sociedade, a alfabetização digital, como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira. A banca deixou aqui como aviso: selecione fatos e argumentos próprios, e do texto de apoio, como disse, você pode utilizar essas informações, referenciando-as, relacionando-os, ela até deixa aqui bem claro, de modo coeso e coerente para construir o seu ponto de vista. Qual vai ser o tema da redação do concurso PM Goiás? Muita gente aposta em tema da segurança pública porque é um concurso da segurança pública. A banca não estabeleceu no edital de qual área será o tema. Ela deixa lá a informação de que será um tema proposto pela organizadora. Pode ser qualquer assunto contemporâneo. Vejam que foi um concurso do Corpo de Bombeiros. E ela trouxe um tema relacionado à tecnologia, ao comportamento social. Podemos ter como tema da redação do concurso PM Goiás tanto um tema da segurança pública, como também um tema de outra área, tecnologia, educação, sociedade, enfim. Trouxe como proposta temática um assunto que tem ganhado destaque nos noticiários, sobretudo
se tratando do contexto regional. Como é um concurso regional, Estado de Goiás, a banca pode utilizar essa referência para construir a proposta temática. Retirei aqui alguns recortes de notícias publicadas por veículos na internet. Vejam, feminicídio é o crime violento que mais cresce em Goiás. O estado de Goiás é um dos que mais registra números de feminicídio em todo o país. Violência contra a mulher teve um saldo de 50% entre os anos de 2018 e 2021, na contramão de outros casos que registraram queda. Mais um fragmento de texto sobre esse assunto. Na contramão das estatísticas, o número de feminicídios cresce em Goiás. Por necessitar da mudança cultural relacionada ao machismo, apenas a repressão não é suficiente para mudar o quadro atual da violência contra a mulher. Mais um fragmento, um recorte, uma notícia nacional. Desde o início do ano, o Brasil registra, em média, 4 feminicídios por dia. A pandemia agravou a situação. Então a gente tem duas possibilidades. Por ser uma problemática regional, feminicídio em Goiás registra números alarmantes em comparação com os registros nacionais, e também o contexto pandêmico, que agravou esse problema. Elaborei uma proposta temática com base nesse assunto, feminicídio. Temos aqui 2 textos motivadores, 2 fragmentos retirados de notícias da internet, falando sobre esse aumento, trazendo aí um dado importante. Em seguida, a banca problematiza aquele assunto. Nesse caso, em forma de pergunta. Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem conjuntamente uma reflexão sobre a escalada no número de assassinatos de mulheres. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você evidencia uma proposta de solução que responda à seguinte pergunta temática: como combater o crime de feminicídio no Brasil? Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio. Então eu preciso mostrar para a banca quais são essas ações, de que forma eu posso solucionar essa problemática. Vamos ao desenvolvimento do texto. Começamos com a introdução, é o cartão de visitas. Você mostra para o examinador qual é o tema, que você está discutindo esse tema, e o que vai ser apresentado na sua produção textual. Começo aqui contextualizando, trazendo para o meu texto a proposta. O número de mulheres assassinadas no Brasil vem aumentando nos últimos anos. Agora eu vou trazer um repertório argumentativo que traz embasamento para essa discussão, meu ponto de vista sobre o tema. De que maneira eu obtive essa informação? Pesquisando. Então, essa é a indicação. Pesquise informações sobre o assunto. Em 2021, foram registrados 1.319 feminicídios no país, segundo o levantamento do Fórum de Segurança Pública. Professor, eu preciso colocar o número exato daquele dado estatístico? Não é necessário. Você pode trazer a informação, em determinado ano foram registrados casos no país. Se você não souber o número, também não tem problema. Desde que você coloque quem fez essa pesquisa, quem publicou esse levantamento, é o suficiente. Já demonstra que você sabe sobre aquele assunto. Utilizo agora um conectivo para ligar esses 2 períodos, manter a coesão textual. Diante dessa realidade inaceitável,
é preciso compreender as principais motivações e os mecanismos para combater a persistência desse crime. Vou marcar aqui o meu conectivo diante dessa, e assim eu tenho a minha introdução. Primeiro período, trouxe o tema, contextualizei ele, apresentei em seguida, no segundo período, uma informação sobre ele, para trazer uma coerência, e apresentei o que vai ser discutido no meu texto, que são as motivações para o crime e os mecanismos para combatê-lo. Continuando a minha produção, utilizo aqui um conectivo para manter essa sequência lógica, esse encadeamento das ideias. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, é interessante que você utilize a princípio, a priori, é preciso analisar, enfim. É preciso analisar em primeiro plano, que configura feminicídio. Trata-se do assassinato de uma mulher pela sua condição de gênero ou por sentimento de ódio desprezo e a cultura do machismo. Falando um pouco mais sobre o machismo, que impõe controle e a propriedade sobre ela. Vou fechar o meu parágrafo além dessas determinantes, o crime também pode ocorrer concomitante com a violência doméstica após sucessivas agressões sofridas por seu companheiro. Marcar os conectivos. É preciso analisar em primeiro plano. Trata-se, além dessas. Continuo minha produção. Segundo parágrafo de desenvolvimento. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, discuti uma perspectiva, foi um argumento. No próximo parágrafo, vou discutir outra perspectiva, que é o meu segundo argumento. É muito importante você ter essa organização,
para não ficar aquele amontoado de ideias e um texto caótico, um texto que não tem coerência. Em contrapartida, além disso, também quero destacar que o conectivo que vem aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento tem que estar relacionado com o parágrafo anterior. No meu caso aqui, em contrapartida, ele está totalmente associado à ideia que eu discuti lá atrás. Se eu falei das determinantes, agora eu vou falar sobre os mecanismos para combater a persistência desse crime. Então, em contrapartida a essa situação, nós temos esses mecanismos. Então, vai depender do seu contexto, que você está discutindo. Então, pode ser nesse sentido, pode ser também ademais, por outro lado, enfim. A produção do texto vai te indicar qual conectivo ser utilizado. Um importante mecanismo para o combate desse tipo de crime é a lei (13.104), conhecida como Lei do Feminicídio. Que alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador o crime de homicídio o feminicídio. Nesse sentido, por se tratar de uma forma qualificada de homicídio, a pena é superior à prevista para o assassinato comum. Por que eu utilizei a palavra assassinato? Para não repetir homicídio, o que eu já coloquei aqui e também aqui a palavra, para não ter uma repetição. Então é interessante você ter um vocabulário, utilizar sinônimos em alguns momentos, quando for necessário. Vou marcar aqui os conectivos, em contrapartida, e nesse sentido. Continuando a produção do texto, nós vamos para o nosso último parágrafo. Utilizo aqui um conectivo conclusivo para finalizar o meu texto. Para reduzir as taxas dos crimes de feminicídio no Brasil, é necessário cumprimento da respectiva lei que já foi citada aqui no texto, e o investimento em políticas públicas, sociais e educacionais.
Vou utilizar mais um conectivo. Nesse sentido, ou nessa perspectiva, cumpre ao Estado ampliar as delegacias especializadas bem como atuar no desenvolvimento de programas para combater a cultura do machismo. E assim finalizo minha produção textual. Conectivos utilizados, portanto, e nessa perspectiva. Vamos ler todo o texto. O número de mulheres assassinadas no Brasil vem aumentando nos últimos anos. Em 2021 foram registrados 1.319 feminicídios no país, segundo o levantamento do Fórum de Segurança Pública. Diante dessa realidade inaceitável, é preciso compreender as principais motivações e os mecanismos para combater a persistência desse crime. É preciso analisar em primeiro plano o que configura o feminicídio. Trata-se do assassinato de uma mulher pela sua condição de gênero ou por sentimento de ódio, desprezo e a cultura do machismo que impõe o controle e a propriedade sobre ela. Além dessas determinantes, o crime também pode ocorrer concomitante com a violência doméstica após sucessivas agressões sofridas por seu companheiro. Em contrapartida, um importante mecanismo para o combate desse tipo de crime é a Lei 13.104 de 2015, mais conhecida como Lei do Feminicídio, que alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio. Nesse sentido, por se tratar de uma forma qualificada de homicídio, a pena é superior à prevista para o crime comum. Portanto, para reduzir as taxas dos crimes de feminicídio no Brasil, é necessário o cumprimento da respectiva legislação e investimento em políticas públicas sociais e educacionais. Nessa perspectiva, cumpre ao Estado ampliar as delegacias especializadas, bem como atuar no desenvolvimento de programas para combater a cultura do machismo. Tem um texto padrão que atende os critérios de correção, discussão pertinente, repertório argumentativo, dados estatísticos, e assim eu consigo atingir a pontuação máxima. Essa produção de texto, esse modelo de redação padrão, está no Manual da Redação PM Goiás, um curso para você alcançar a pontuação máxima, tirar excelente nota na redação e obter classificação se aprovado no concurso. Possui todas as bases para você se preparar de verdade para a redação, não correr o risco de ser eliminado, não correr o risco de fazer um texto caótico, de ter uma nota abaixo do que é colocada como mínima. Aqui nós temos análise do perfil da banca OCP, de que maneira ela cobra a redação, o que você vai encontrar lá no dia da prova, características do texto dissertativo e argumentativo para você atender essa modalidade textual, a estrutura, como você deve produzir o texto, dicas para você desenvolver redação, projeto de texto, como organizar as ideias, os argumentos na hora da prova, também estratégia para a introdução, fazer uma introdução que chame a atenção do examinador. Capacidade argumentativa, você vai ter informações, dados estatísticos para discutir o tema. De acordo com aquele tema, você vai ter o repertório, vai demonstrar conhecer aquele assunto. Aqui já tem tudo organizado para você, não é necessário sair pesquisando. Como citar, é o que citar como argumento, assuntos da atualidade, conectivos para a redação para manter a sua coesão textual, e a cereja do bolo, o ouro desse curso, são as redações modelo. São mais de 20 redações prontas, propostas de texto exclusivas e inéditas, preparadas exclusivamente para o concurso PM Goiás, em cima do perfil da OCP, temas que podem ser cobrados na prova. Eu elaborei esse material com muito cuidado, em cima do edital, portanto é um material atualizado, o melhor do mercado, e você vai ter um direcionamento para produzir o seu texto. Essas redações modelo apresentam todos os aspectos, todas as características para você
escrever a sua produção. Você pode utilizar como base para fazer lá no dia da prova, e assim você vai alcançar nota máxima. É uma linguagem objetiva, direta, você vai poupar tempo. Tempo é precioso no preparo. Aqui você vai ter um direcionamento conciso, objetivo, prático, direto ao ponto, o que você precisa para estudar de verdade a redação. A eficácia do meu trabalho é comprovada pelas centenas de depoimentos, são milhares de aprovações em vários concursos, inclusive concursos da segurança pública, PMs de outros estados. Aqui nós temos PM Santa Catarina, valia 5,5, os meus alunos tiraram excelentes notas, foram classificados 4,2, 4,8. Concurso valia 10 pontos, BRB, o candidato tirou 9,5. Aqui também concurso da PM Santa Catarina, 5,1 de 5,5. Concurso da Polícia Federal, redação complexa, difícil tema. O candidato teve acesso ao curso exclusivo para aquele concurso e fez 12,20 de 13 pontos. Quase gabaritou a discursiva. Aqui outros depoimentos. Nota 7 de 10 pontos no Detran São Paulo. Aqui 4,8 de 5 pontos, também quase fechou o tema. Esse candidato tirou 29,72 de 30 pontos, também quase gabaritou a redação, 36 de 40 pontos. Esses depoimentos chegam porque os candidatos têm acesso a essa metodologia, eles colocam em prática aquilo que eu ensino nos meus materiais. Entre agora em contato, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários, te passo as informações, está com preço acessível, valor simbólico, para democratizar o acesso ao curso. Eu quero o maior número possível de aprovações, o maior número de depoimentos. Para vocês, um forte abraço e até a próxima.